Muito boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo a partir de agora, começando mais um Frente a Frente pela sua TV Arapuã. Para você que não perde um Frente a Frente aqui nas noites de segunda-feira, dentro da programação da sua TV Arapuã. Na semana passada, o Instituto Datafolha trouxe números de avaliação do primeiro ano do governo Lula. 38% dos brasileiros apontaram e aprovaram esse primeiro ano da gestão do terceiro mandato do presidente Lula. 30% reprovaram. E os mesmos 30% consideraram que ainda não é hora de dizer se ele está bom ou se ele está ruim. Em qual desses perfis você se encaixa na análise desse primeiro ano do governo Lula? O ano 2023 está terminando, a gente traz esse debate aqui para o Frente a Frente, convidando ali 4 lideranças políticas aqui da Paraíba para ajudar a gente a entender um pouco como é que Lula sai desse ano de 2023. Participa conosco desse debate a partir de agora. Frente a Frente está no ar. Muito boa noite, minha Paraíba. Deixa eu cumprimentar então meus convidados dessa noite aqui, começando pelas mulheres. Boa noite, deputada Cida Ramos, deputada do PT, deputada estadual, professora Cida Ramos. Boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente nessa noite. Boa noite, para mim é uma honra poder estar aqui com você. Bom demais. Vereadora Elisa Virgínia, que chegou tranquila e calma aqui. Muito obrigada pela sua presença também nessa noite, vereadora. Eu que agradeço, Luiz. Sempre bom, né, estar aqui nos debates e mostrar o nosso lado, o lado da verdade para João Pessoa e Paraíba. Bom demais. Vereador da Câmara Municipal de João Pessoa, do Partido dos Trabalhadores, Marcos Henriques, muito boa noite. Obrigado, igualmente, vereador, por sua presença. Boa noite, Luiz, Valber, Elisa, professora Cida. Grande prazer estar aqui, debatendo aí o nosso país. Bom demais. E fechando aqui, nosso quarteto da noite, delegado, deputado estadual, Valber Virgulino, boa noite. Obrigado pela presença, deputado. Boa noite, Luiz. Eu que agradeço. Cumprimentar aqui Marcos, Cida, Elisa. Cumprimentar os amigos e amigas que estão assistindo em casa. E vamos aí para a luta. Vamos lá. Olha só, eu separei aqui até do ponto de vista cronológico esse ano de 2023, né, das ações e falta de ações do governo Lula em relação a várias áreas. Mas para a gente começar aqui, queria ouvir vocês, em linhas gerais, se vocês aprovam ou desaprovam esse primeiro ano do governo Lula e por quê? Vou começar com o deputado Valber, então, nesse sentido. Luiz, eu desaprovo. É um governo desastroso. Você vai perguntar por quê. Todo governo probo, todo governo que quer fazer com que a educação, a saúde, a segurança, os segmentos cresçam, ele tem que apresentar logo do início o programa de combate à corrupção. O governo do PT não apresentou esse programa. Pelo contrário, a gente está vendo aí legislações duras sendo revogadas, né? O atual presidente, o seu programa é enfraquecer as polícias, é enfraquecer a investigação, de início, extirpar logo a Lava Jato, né? Descondenar quem foi condenado. Então, um governo desse não pode dar certo. Quem começou errado desse jeito, não vai dar certo nunca. Vereadora Elisa. Olha só, Lula começou, se elegeu com a campanha da democracia. E logo que ele chega ao governo, ele reata as alianças com Venezuela, com esses países Nicarágua, com esses países que se dizem democráticos para ele, porque ele, vamos dizer assim, relativizou a democracia. No Foro de São Paulo, que teve este ano, que voltou com força total, ele chegou a dizer que a gente não pode ter vergonha do comunismo, que a Venezuela é uma democracia, que os amigos dele chegaram aqui, Maduro, ele recebeu com tapete vermelho, diferentemente dos outros chefes de Estado que chegaram ao Brasil, ele recebeu um dia antes com tapete vermelho. E agora, quando ele estava lá em Dubai, quando foi perguntado pelo seu amigo que queria aí já está invadindo outro país, né, que é a Guiana, ele disse, não, Maduro já está lá fazendo plebiscito e, né, ou um ato falho, ou porque sabe que é assim mesmo, não adianta mentir nem esconder, disse, mas ele vai conseguir o que quer. E estava conseguindo o que queria, 92% de aprovação
para a invasão do outro país. Então, assim, é um governo que apoia ditaduras, né? Que quer cada vez mais união com o Brasil desses países, assim, e gosta do comunismo, né? Que é também, você vê aí totalmente essa questão dele ser sempre, além de ser à esquerda, ele quer que as pessoas sempre fiquem presas e não tenham liberdade de expressão, liberdade de culto. Agora ele está dizendo que o PT não sabe falar com os empresários e não sabe falar com os evangélicos. Está preocupado porque, segundo uma pesquisa, a maioria das pessoas que votam no PT ganham até um salário mínimo, porque a pessoa que passa um pouquinho do salário mínimo, que começa a ter as coisas, que começa a usufruir do seu salário e também que começam a estudar, já não querem mais votar no PT. Por que será? Por que será, deputada Cida? Não, primeiro eu quero dizer que eu trato a política como verdade, né? Eu acho que política a gente tem que fazer sem fake news e sem mentiras. Então, o governo Lula é um governo de sucesso. Em 11 meses, é um governo respeitado internacionalmente, chamado, inclusive, para opinar sobre esses processos de guerra que o mundo Quem foi que chamou? É um presidente que, do ponto de vista local do Brasil, conseguiu sair de uma expectativa de 0,9% de crescimento do produto interno bruto, ou seja, o país, a revista Foco, todos os grandes economistas indicavam um crescimento de 0,9%, algo muito ruim para o Brasil. A expectativa nesse ano, que já se apresenta para o próximo ano, é de 3%, algo que a gente não via nos últimos 4 anos. Né? E mais do que isso, com uma inflação ali na meta controlada, que saiu de 7,5%, 6,5% para 4,75%. Então, é um presidente com expertise política de gestão, é um presidente respeitado, é um presidente que é bem verdade. Tem o voto de quem ganha até um salário mínimo. Isso é fato. Porque todo cidadão deve ser respeitado, inclusive no seu direito de poder votar. Né? Nós queremos, sim, o voto, porque queremos elevar a renda dessas pessoas. Mas não é verdade que é só um salário mínimo. A universidade vota em Lula, os profissionais liberais, então Lula tá mentindo? Todos votam então em Lula e é tanto que a popularidade dele está aí em alta. Portanto, temos um presidente que em 11 meses conseguiu controlar a inflação, elevar o crescimento econômico, investir no país, dar aumento aos servidores públicos, 4 anos praticamente sem aumento, e a gente está dando um aumento. Portanto, Lula é o presidente que tem respondido em pouco tempo, e olha que ele está com um orçamento do presidente desastroso anterior. Ele está colhendo os frutos, do governo anterior, né? Porque numa pandemia, numa guerra, e ele agora está colhendo os frutos. O Brasil ainda continua estabilizado. Elisa, 4 anos do governo da direita. E outra coisa, como é que da Lula... contabilidade, você deveria gostar de números. Como é que Lula Você deveria gostar de números. Você precisa apresentar Lula foi chamado números. para opinar em que guerra? Ele quer acabar com a guerra da Ucrânia e da Rússia numa mesa de bar tomando cachaça. Investidos para a pessoa com deficiência. E aqui o debate não vai ser nesse nível. Não, de comparar roupas de primeira dama, nem comparará bebida de presidente. Não, o debate aqui é economia, o debate aqui é políticas públicas, 7 milhões investidos no Viver Sem Limite. Para a pessoa com deficiência, são mais de 100 ações. Só para você, pessoa com deficiência. Mas vamos para as mulheres. Só este ano, o presidente Lula assinou 21 casas para as mulheres brasileiras. E você que acha que isso ainda é pouco, nós temos aí a redução, o imposto de renda até 2 salários mínimos está isento de declaração.
É muita coisa, Luiz. vai- A gente a vai gente ter vai- debate a gente vai aqui a discutir Pátria a- a gente vai voluntária discutir acabou, área por área. Vamos só ouvir né? o vereador Marcos, que faltou dizer se ele aprova ou desaprova e por quê. Em linhas Isso, gerais, vamos que a gente passar vai pra a primeira. termos específicos. Luiz, eu aprovo totalmente o governo Lula pelo simples fato dele mudar totalmente a forma como os outros países enxergam o Brasil. São mais de 150 bilhões, 115 bilhões que veio proveniente dos acordos bilaterais que o presidente Lula fez com os outros países. Então, a justiça social é o ponto principal desse governo. Tanto que ele trouxe vários programas importantes para o nosso país, como o programa Mais Médicos, que trouxe contratação de mais de 21 mil profissionais, o programa Minha Casa Minha Vida, que pretende fazer 2 milhões de casas. O grande mote dessa discussão é que, de um lado, existe o presidente que vê a questão da relação do capital-trabalho como um fator preponderante para que o trabalhador ele possa ganhar um salário melhor, tanto que cerca de 78% das categorias fecharam acordos acima da inflação. Isso é muito importante quando a gente fala de igualdade social, porque esses programas eles visam a população mais carente, porque toda a economia ela precisa ser universalizada, ela precisa ser horizontalizada. O pobre começar a ganhar para que a classe média também ganhe, porque uma coisa é consequência da outra. Quando você dá dinheiro ao pobre, entendeu? Ele vai consumir mais, as indústrias vão produzir mais. E esse ciclo virtuoso faz com que toda a economia gire de maneira positiva. Então, o presidente Lula, ele fez isso no seu primeiro e no segundo ano. A inflação atualmente já está em 7,8%, muito mais abaixo desde 2015. A inflação, o nível de empregabilidade, ele vem diminuindo. Então, isso é muito positivo para um governo que veio para dar, né, esse salto de qualidade. E, diga-se de passagem, pegamos um país totalmente descontrolado, um país que não tinha a menor credibilidade, os investidores saindo. Hoje tem uma fila de países querendo uma audiência com Lula para que sejam feitos acordos com o nosso país. E pode vir Maduro. Sabe qual é um dos maiores produtores de petróleo da América Latina? É a Venezuela. Por que aquilo não vai conversar com Maduro? Por que aquilo não vai conversar com quem quer que seja? Inclusive, eles estão querendo pegar o petróleo da Guiana, né? A questão eles querem econômica, ser essa questão ideológica, Lisa, essa questão ideológica, eu estou falando em invasão de outros países. Ela está fora. Você tem que chegar e dialogar no sentido... Você acha tem que certo chegar um e país dialogar no invadir o sentido... outro? Bolsonaro recebeu o esquartejador. Uma pessoa que matava cristãos. Eu estou perguntando E Lula se sentou com ele você... agora lá. Pois é. Então, está errado. Não, Tá. Não está. Não está. Sabe por quê? Porque você tem que ver o acordo que é feito com os países. São interesses que Quem é a Venezuela vai para o Brasil? Você acha O Brasil certo? emprestando dinheiro à Venezuela. Você acha Emprestando dinheiro à tem que Argentina. ser feito O Brasil petróleo e ganhou em quê gás. com esse acordo com a Venezuela? Claro que ganha. Ganhou em Não, quê? a grande ganha. questão... A Venezuela é ganha. conhecido E a por Tem a ter Bolívia que agricultura, ficou tem o com comércio. Vamos só definir aqui. lá. Vamos abrir só esse braço. Essa história, que é um tema atual, eu queria começar de janeiro de 2023 para cá, mas para pegar nesse tema atual, existe aí uma tensão. Naturalmente, a Venezuela, de forma muito clara, está ali olhando para 90% da área da Guiana, dizendo, é minha. Outra coisa, vai ter que usar o Brasil, a soberania do isso. Brasil. E aí, certeza, e aí tô com certeza qual que é a vai opinião deixar de entrar vocês pro em relação a isso? Qual é a opinião que o Brasil deve tomar nessa história? Adotar uma postura mais forte e firme contra a Venezuela? Eu até disse recentemente que nem bolsonaristas nem petistas esperariam que em 2023 Lula tivesse que confrontar com Maduro, né? Porque Eu vou lhe dizer uma coisa, Luiz. qual é a leitura de vocês? Olha, Então, Olha, eu a vou minha, dizer deixa eu uma coisa, dizer, Luiz. primeiro... Eu acho que é melhor Deixa eu dizer uma organizar, porque coisa. o conclui, público vereador, não conclui. vai Aí vem para mim, ouvir. não vem. Olha, a direita não pode ficar sem mote. Qual é a mote da direita? É o comunismo. É isso, ninguém sabe nem o que é Pois é. comunismo. Depois eu quero Porque saber o que é é verdade. comunismo. Lula que diz Certo? isso, porque é verdade. Porque a direita, ela não pode ficar. A direita tem que se pegar em questões identitárias para poder sobreviver. Porque não tem o que falar do governo Lula. O que é que eles vão falar do governo Lula? Vou falar agora. A economia tá bombando. Os acordos bilaterais estão aí. A inclusão social, o desemprego está diminuindo. Hoje você vai no supermercado, você compra 1 litro de óleo a R$5. A gasolina no tempo de Bolsonaro era 9. Agora está 5,78. O que é que eles vão falar quando eles submetiam o povo a comprar
perna de galinha, comprar osso. E hoje as pessoas estão comendo carne, estão comendo bem, porque o dinheiro está dando para comprar a feira. O que é que eles vão falar se não é falar do comunismo? O que é que eles então, vão falar? eu quero que vocês falem. Luiz, Vamos falar. Como a gente observa pelo discurso da deputada Cida e do vereador Marcos Henrique, desculpa, Marcos Henrique, é o governo do vamos fazer. Ele não apresentou nada de concreto até agora. Na economia, o desastre da economia. A gente está vendo aí países como os Estados Unidos se afastando do Brasil, se afastando. Você abaixou o Quem carro está hoje? se aproximando do Brasil é Venezuela, Já abaixou Nicarágua. o carro Para hoje, quê? Valber? É a Argentina para pegar empréstimo. Né? No governo do PT não tem o que mostrar. Educação, um desastre. A universidade, como Cida diz, votou em Lula. Escola em tempo A gente não vê integral. um aumento. Escola Na em tempo universidade integral. a gente não vê nada de de alunos. positivo para a educação. A saúde, um desastre também. Segurança pública, a gente vê ministro da Justiça se reunindo com o traficante. A gente vê mulheres-chefe do crime organizado indo para o palácio sendo recebido com pompas. O problema, não, agora eu vou, deixa eu interromper. que não Deixa eu consegue mostrar interromper. nada O ao problema Brasil, de Valber só vai perder. O problema de Valber, Combate que a não é corrupção. só dele, é do grupo que ele representa, ou da perspectiva que ele representa, é que uma mentira, muitas vezes dita, vira povo tá verdade. sentindo, Cida. Ela O é povo tá fake sentindo, o povo tá news, vendo. não adianta. O povo tá Hoje, vendo, Cida. vocês precisam Os se seus dados são atualizar dignos do que na entregou. forma de fazer política. Primeiro, A forma de vocês- o governo Lula é fato. Aonde? Vá lá, eu me dirijo a você que está acompanhando a gente aqui. A quem ele tá se Você dirigindo? que vai comprar o botijão de gás, você que vai botar a gasolina, houve ou não houve diminuição no preço? Você é prova disso. Cida, vai lá tudo e isso tem prova. custo, Cida. Segundo, vocês O Brasil puxam tá a aumentando questão, sua dívida. a questão da guerra, a questão da Venezuela e, infelizmente, vocês não estão acompanhando o que está acontecendo. O governo Lula, ele tem se postado como um verdadeiro presidente da República. O que é ser ele presidente da tem República? procurado, inclusive, os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos Ele foi tem falar ligado mal dos para Estados Unidos na China e discutir fala com bem da China Lula, dos Estados porque Unidos. Lula é Ele é um fundamental grande hoje diplomata no mesmo. mundo para garantir a paz. E Lula tem trabalhado Posso falar? isso Tem, com a gente a tá vendo guerra aí. de Israel. A gente tá Lula vendo. tem feito isso. Lá na Rússia, com a ele fez Ucrânia. também. Lula tem Com feito o isso Hamas, com a comparado Venezuela. Israel E com os Lula tem terroristas. feito isso Isso com a é que Lula tem feito. Venezuela. Então, Lula- esse debate não é verdadeiro. Luiz, a gente tem que levar esse debate. O debate está muito puxar a rápido, é discussão difícil. aqui Eu quero dados. para a Pra política, sem janeiro de fake 2023. news. Gente, Fecha aí, vereadora. Só pra- olha só. Lula tem sido um desastre a nível internacional. Além de estar gastando quase 50 milhões aí, né, nos cartões corporativos aí do governo, e nos avião de sheiks, e essa lua de mel que não acaba mais com Janja, né? Janja tem que ir do ladinho dele para evitar que ele fale mais besteira do que tem falado. Lula tem comparado, por exemplo, Israel com os terroristas do Hamas. Tem feito alusões absurdas disso aí. Isso aí, se fosse, eu não sei porque já Elisa, não você causou deve estar se referindo grande... àquele avião que foi repleto Não, de drogas. eu estou, que chegou eu no estou se Brasil na referindo época de a Lula, Bolsonaro. que quer Ou acabar a você guerra deve estar se referindo com Ucrânia e a Rússia com um copinho de caçaja na mesa. Foi Lula que disse isso, minha querida, entendeu? É Lula que recebeu Maduro e são os venezuelanos aqui na Paraíba que estão começando a sofrer e muito com esse governo. Inclusive, o que a gente está mais vendo nos semáforos. Vocês aí, pessoenses, o que é que a gente vê nos semáforos? Muitos venezuelanos sofrendo de fome aqui também no Brasil. Já correram de Maduro e agora estão morrendo de fome aqui no governo Lula. Que coisa linda, vão correr de Lula. E agora, o que é que vão fazer agora? Venezuela em guerra com a Guiana. Você acha que o que é que Lula, quem é que Lula vai apoiar? Vai apoiar o amiguinho dele, Maduro, gente. Como é que pode? Ele dizer... Elisa, não é isso que Lula tem dito, não, eu Elisa. acho que Maduro está conseguindo o que quer, realmente o que ele quer. Invadir a Guiana, invadir pelo voltar aqui, Brasil. o senhor vai ficar na Venezuela. Exatamente, é porque eu queria falar sobre É o porque Valber, a que Elisa Valber não tem falou. outra coisa para falar. porque, veja bem, Elisa vai dizer o a gente quê sobre a precisa. inflação? Elisa vai dizer o quê sobre a Quem tem política que dizer é Lula, da Elisa não. Tem que educação? dizer que Elisa vai dizer o quê? Para justificar Cida, que os servidores quem tem que públicos falar é Lula. federais Tem que apresentar teve um programa 0% concreto durante Lula, 4 Cida, anos não é e isso, teve 9% no primeiro governo Lula. Agora, no primeiro ano do governo Lula, Elisa vai dizer o quê sobre as 21 casas
para as mulheres brasileiras que vão em 21 Isso é uma vergonha. só esse ano. Valber, ele tem um governo, fez uma. O que é que 21 estados já têm as casas para as mulheres brasileiras. Eles têm dizer o que para as pessoas com deficiência. Então, Elisa e Valber, eles distorcem o debate. Mais 10 horas, deputado. Estão distorcendo o debate. Vamos para a economia. Vamos para as políticas. Vamos para os estatais que Bolsonaro Deixa eu começar cronologicamente, vereadora. Cronologicamente. Quando o Lula entrou em janeiro, primeiros atos que ele tomou foram revogar algumas medidas do governo Bolsonaro. Vamos começar por aí, porque a gente vai avançando no ano todo. Alguns desses decretos de revogação foram em cima do armamento, da livre circulação de armas, restringindo armas no Brasil. Qual a opinião de vocês em relação a isso? Ele fez certo esse movimento? Há quem diga que a criminalidade aumentou por causa disso e tal. Qual é a leitura de vocês especificamente sobre isso? Luiz, olha, eu sou CAC, eu sou armamentista, sou CAC, sou atirador esportivo. E o que é que eu tenho visto? É uma verdadeira confusão. O governo do PT ele não conhece sobre o armamentismo, ele não conhece sobre a legislação armamentista. Hoje ele baixa um decreto, amanhã ele baixa outro dizendo que disse aquele decreto. Está uma bagunça. Você tem noção? No último decreto do governador, na última portaria do presidente, ele tornou de uso restrito 22. 22 é aquelas 6.0 que você atira em rolinha. Hoje é restrito. Antigamente, no mês passado era 38. Ele tirou 38 e já botou 22. Ele não sabe o que está fazendo. Ele está achando que está prejudicando aquelas pessoas que praticam o tiro esportivo. Ele está prejudicando milhares de pais de família que precisam do armamentismo, da casa de arma, da venda de insumos. Você acredita que a criminalidade aumentou em função... Não, eu vou falar primeiro do desemprego. Quando o Lula ataca o armamentismo, quando ele ataca o CAC, ele não está atacando só a atividade esportiva, ele está atacando a atividade econômica. Ele está tirando muito desemprego de homens e mulheres que sustentam suas famílias. E o crime aumentou no Brasil por quê? O PT é sinônimo de corrupção, é sinônimo de banditismo. O PT, quando assume o governo, ele diz às facções criminosas, aí eu vou perguntar aqui a Marco Vinícius, houve comemoração dentro dos presídios quando o Lula ganhou? Houve comemoração dentro dos presídios quando o Bolsonaro ganhou? Certo. Por quê? Eu quero primeiro... Por quê? Vou lhe responder tudo isso. Mas antes eu quero falar sobre a educação, que você pediu, que você tocou aí. Agora é armamentismo. Não, eu vou falar. Eu vou falar. Olha, 45... vamos falar sobre cada tema. Tá certo. 45% foi a porcentagem que Bolsonaro tirou das universidades. Bolsa do CNPq. Pois é, porque você tem uma ideia. Você não gosta de quem estuda. Não. Você não gosta de quem estuda. Não gosta de quem estuda. Política. Não existe isso. Então, deixa eu só responder. Certo? Então, Lula restabeleceu as bolsas do CNPq e restabeleceu. Então, o que eu quero dizer é isso. Quando você fala sobre armamentismo, entendeu? Houve um fake news que os bandidos... Isso aí, inclusive, foi desmentido já. Certo? Um fake news. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por que você levanta isso? Sabe por que você levanta isso? Porque a direita só vive de fake news. Dino teve lá no complexo. Só vive de fake news. Dino teve na favela do Rio de Janeiro. Eu quero dizer o seguinte. Olha, sabe o que é que a gente tem que fazer? O Ministério da Justiça recebeu uma mulher de traficante. Sabe o que a gente tem que fazer? É valorizar o policial. Você é policial, você devia estar defendendo o policial. Lula valorizou? Certo? Bolsonaro não deu aumento para ninguém. Bolsonaro não deu aumento para ninguém. Mas vai valorizar. Vai fazer concurso para a Polícia Federal. Vai fazer concurso para a Polícia Federal. Certo? Você tem que defender o policial. E eu defendo. Entendeu? Você não defende. Não defende. Sabe por que você não defende? 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 Você não defende porque você está se prendendo a uma outra vertente. O armamentismo tem que estar na mão de policial, não tem que estar na mão da sociedade civil, não. Esse cidadão de bem, que você fala, eu quero distância. Eu quero distância. Sabe por quê? Você viu na pesquisa porque agora? são esses cidadãos de bem que estão matando o povo. Você viu na pesquisa agora que as armas que cidadão de bem, esses são contrabandos que se dizem de bem. Que o governo não tem nenhuma barreira para impedir. É que estão matando. Esses armamentos foram 60 mil armas. 60 mil armas que estão na mão dos bandidos. Bolsonaro não, valorizou o policial. Valorizou não. Os policiais estão direto. Não valorizou nada. Agora Lula vai fazer concurso para a Polícia
deputado. Peraí, eu quero dar minha opinião sobre esse tema. Lula está colado com o comando vermelho com o PDC. Eu provo. Como é que você prova? Dito teve lá no complexo? Ah, você está se pegando nessa A pergunta é, o armamento teve reflexo na criminalidade ou não? Teve reflexo. Mentira, Quem mais sentiu o reflexo fomos nós, mulheres. Com base em quê? Todos aqueles que se armaram menor taxa façam uma relação menor taxa de direta com a violência violência letal. doméstica Com base em quê? e com o aumento do feminicídio. Em Quais são as 72 armas horas, apreendidas que foram utilizadas nesses 5 crimes? feminicídios da Paraíba. Falta Esses política dados do são da governo do própria Estado, do governo federal polícia. para combater. Agora, falar Aumentou. em armamento para falar em pessoas de bem é esquecer que quem se armou foram as milícias de Bolsonaro. Até Cida, hoje, fala em Cida, criminalidade é aquela coisa. Cida, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Aí. Quem Olha, matou Marielle? Quem matou Marielle está relacionado ao ex-presidente da Nem um República. pouquinho, foi jogo do bicho. Em momento nenhum é colocado isso. Jogo do bicho que matou Então, Marielle era o PT. o que nós defendemos Não, é que o povo brasileiro, Olha, que já está para em campanha comprar uma arma no contra governo o Bolsonaro, desarmamento. tinha que preencher vários requisitos. Dentre eles, Eu posso fechar esse tem assunto? um bom nome. Não responder nenhum tipo de crime. Fecha aí, vereador. Olha, Quem eu só vou cuida dizer- tem muito, Gente, sabe quem que- disso usa, eu disso posso cuida. falar? Lula cuida muito Só disso. um dado, gente. Contra números, como você disse que eu sou contadora, não tem argumentos. Então, só em 2 anos de maior acesso a armas, reduziu violência. 2 anos que Bolsonaro entrou, com o aumento das armas que vocês dizem, que tem nome, CPF e endereço. E bons antecedentes, né? E que é o bons principal. antecedentes, que não são essas armas cidadão que de são bem, não, não tem bom compradas cidadão de bem. pelos cidadãos de bem que vão lá para o PCC, para os amigos lá E do sabe por que o PT não Ministério. gosta disso? Cidadão de bem de você Isso. está agredindo mulheres. E não Cidadão, são essas armas que vão quando você vê um diminuir cidadão a de bem, com criminalidade, pátria, silêncio que eu estou Deus, falando. família, Agora, eles fazem sabe o tudo que eu vou contrário. dizer? Sabe Faz o que eu tudo vou dizer? contrário. Quem É agride porque mulher, você é adepta do faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eu perguntei a Valma, eu quero urgente fazer o curso antes que Lula entre, Você é depois da adepta do eleição. faço o que eu mando, mas não faço Acabou o que com eu tudo. faço. Olha só, vamos agora para uma coisa bem interessante. Eu quero ver essa defesa. Nós nunca mais tínhamos tido uma greve de prefeitos petistas, gente. Como é que pode? Nós Mas tivemos calma, greve vereador, lá em... aí já é um tema, já é outro tema. Então vamos lá, vamos para outro tema aqui. Depois dos revogaços de Cruz, o presidente Lula, em 2023, passou a Perseguir quem? retomar programas, Minha Casa Minha Vida, ou vitaminar programas como Bolsa Família e o Mais Médicos. Nesses pontos aí, vocês acham que o presidente acertou ou não? Luiz, o Bolsa Família diminuiu a pobreza no Brasil? Como a Elisa disse, se você for no sinal, você vai ver aí triplicando o número de Você é a pedidos. favor ou contra o Bolsa Família? Sou a favor, mas não da Você forma é a que está. favor ou Sou a contra? favor, mas não da forma que está. Como Qual esmola. é a forma que você deveria dar? Lula dá o Bolsa Família, dá dinheiro, dá esmola e tira a dignidade do Não, povo. Bolsonaro Tem que- deu continuidade. Deu continuidade. E qual é a diferença? Mas sem esse Qual foi critério a que o PT diferença? adota. Só Qual foi a politicagem. diferença? O PT aumenta a pobreza, tira a era dignidade pra- do Não, povo. a diferença é E escraviza. Bolsonaro, ele pode, Bolsonaro com não, Bolsa deu Família, dignidade. o auxílio voto de fundo. emergencial. Com Bolsonaro, ele, inclusive, derrubou todas as legislações e fez uso da máquina para tentar Olha, ganhar a Bolsonaro eleição. limpou o Bolsa Aí Família. pode ter Essa auxílio política não emergencial. Milhões de Com brasileiros Lula, ficaram o sem pobre Bolsa Família esse ano. o E aí, pobre é diminuiu no criminalizado. Brasil? Não. milhões de Qual foi o- Você 20 tem um milhões de contra Minha brasileiros Casa Minha Vida e ficaram... Mais Elisa, Médicos. o que é que Mais você médicos, tem saúde no contra Brasil. O que pobre? você tem? Que o seu O que é governo que tirou você 20 tem milhões de Contra contra o o desemprego da pobre? saúde. Me Você que responda. tem. Me Não, explique me porque o responda. seu governo... Você já me atacou explique 3 vezes porque a o seu pobreza. governo, você está Você botando na atacou aqui 3
Me vezes a explique. pobreza. Porque Me o seu explique. governo, queridinha, que é tão pai dos pobres, tirou 20 milhões de Bolsa Família dos pobres. Por que o seu governo, que gosta tanto dos pobres, é pai dos pobres? Porque ele só gera pobre. Você tá ele não lendo quer aonde, rico, Elisa, ele não isso? quer que ninguém fique... Elisa, você está lendo É aonde? Elisa. Ele tirou foi dos militares que receberam Bolsa Família. Elisa, deixa eu Vai te chorar. dizer. Você disso agora. Como é que Lula valoriza o policial e trouxe militares? Mas pra que militar? Ele já tem salário. Deu Bolsa Não, Família não, militar. não, Aí ele retirou. Deixa eu pedir pra Peraí, o telespectador governo não tá Lula, conseguindo deixa eu entender, só... porque os quatro estão falando ao mesmo tempo. Deixa eu concluir aqui, aí depois você... Primeiro, o governo Lula organizou, e essa está dentro da política nacional de assistência social, o cadastro. Mandou dinheiro de forma republicana Vá para perguntar todos aquele os rapazinho que tinha 5 municípios filhos lá que não para tinha Bolsa reorganizar Família. o cadastro. Sabe por quê? Porque militares estavam recebendo o Bolsa Família. Você tem raiva de polícia, Vocês Cida? são adeptos daquilo. Tem raiva de Você polícia, façam Cida? o que eu digo, mas não Você façam o tem que eu raiva de faço. militar? Você tá dizendo aí, Você, por que você Você tem medo lugar de terra, militar? lugar Você terra, adora Porque você botar tem a raiva de boquinha polícia. no nome de Deus. Mas você não, Não olha, fa- não você toque usa no o nome meu de Deus em vão. Eu estou mas usando o nome de você Deus. fala Você aqui que de está pobre. querendo distorcer. Você E fala você, aqui quem de disse pobre o primeiro nome que de como Deus se aqui não foi você, fosse viu? filho Mentira de Deus. sua, você Mulher, é mentirosa. utilize a Olha, sua sabe quem é religião pai da e a mentira? fé É o pra diabo, ter viu, minha querida? uma relação de Olha, solidariedade olha com só, as Cida pessoas. Ramos, Cida Ramos, você está usando de baixaria e você está Baixaria usando não, de você discriminação entra no debate e religiosa. não tem coragem de ir às Você está últimas usando de discriminação consequências. religiosa, minha querida. Vamos voltar. Estou Você lhe foi a primeira dizendo pessoa que aqui que você usou faça religião, uso tá da certo? religião, assim como eu Eu faço. não estou fazendo pra olhar uso da toda religião. pessoa como você está cidadão, fazendo acusação como pessoal. um ser humano. Você não quer, De você forma não quer nenhuma. discutir Eu estou de forma, respondendo de forma Deixa eu pedir, as suas vereadora, deputada, provocações. deixa eu pedir a vocês política, só não. um segundo aqui Você pra está gente retomar. atingindo Vamos aqui retomar a aqui, porque personalidade, nosso minha telespectador querida. talvez não Vamos, esteja Marisa. conseguindo Com compreender certeza. o Nem eu tô debate. entendendo. Em alguns momentos vocês estão falando os quatro ao mesmo tempo. Ó, vamos retomar aqui, vamos tentar avançar nos temas. Foi um ano todo, um governo de várias vertentes para a gente debater. Vamos pular o tema, então? Vamos pra... Perdendo, né? Normalmente tem perdendo, né? Vamos para outro. a gente está falando aqui sobre a retomada de programas. certeza. Não Estou disseram falando nada aí com sobre o nada. Bolsa Família, teve o Mais Médicos também e o Minha Casa Minha Vida. Se vocês têm considerações ainda a fazer sobre isso, vamos fazer. Se não, eu quero passar para outro tema e perguntar do ponto de vista de corrupção, combate à corrupção. Governo Bolsonaro ou governo Lula, quem adotou aí posturas melhores, quem tem episódios melhores para dizer nessa área aí. Luiz, Eu quero, Luiz, eu deixa eu ainda começar. quero, Luiz. Deixa eu Peraí, começar. Diga antes, assim, para Valber. quem quer começar. Deixa eu Peraí, começar. ainda tem Encerrado, outro item. Deixa eu começar. Ainda tem Deixa outro eu item. para encerrar esse item passado. Só aqui na Paraíba são 6 mil casas do Minha Casa Minha Corrupção, Vida. sim, não é casa 6 não. mil casas que Ela tá estão... encerrando Bem retomando. diferente do Corrupção maior poderia ser. complexo do a Aloysio Paraíba recebeu Aloysio Campos este lá em ano Campina Grande. 6 mil casas para o Minha Casa Minha Vida. São 6 6 mil, mil mais. famílias É o discurso que de Lula, você vão me perguntou ter agora. acesso E a Aloysio Silva. a uma casa, a um lar. Então isso é importante Pronto, que a certo. gente... Pra O Aloysio Silva, quem foi que Vamos lá, inaugurou? Aloysio Foi Silva. quem fez? Combate à corrupção, por favor, vereador. Não, eu Vamos quero lá. primeiro. Deixa eu primeiro. Primeiro eu queria. Olha, Luiz Posso Torres. organizar? Luiz Torres. Eu te falar, depois Quem você fala primeiro é você. Eu falo. Porque você está passando a palavra para mim, mas... Viu, Valber e Elisa? A corrupção, ela tem sido combatida sistematicamente, desde a época do governo Lula, criando instituições sérias e sólidas para combater a corrupção. Quais são essas? A Procuradoria-Geral, que não Quem criou foi Lula, foi? A questão foi Dilma. Criou a Procuradoria da República? Foi Dilma. Como é, meu? A Advocacia Geral da União. Foi entendeu? Dilma? Olha, os mecanismos de criação, de combate à corrupção, É de 88, eles vereador. foram bastante claros Foi e 88 que criou a específicos. Constituição. Então, eu quero só lhe Quem dizer, defendeu eu só quero só fomos lhe dizer, nós. Valber, que, De 88? que durante o governo Bolsonaro, ele deu o maior exemplo de vetar, de impedir que as pessoas fiscalizassem. Você se lembra quando o filho dele foi acusado de não rachadinha? Você se lembra que Bolsonaro transferiu vários delegados quando eles chegavam perto de chegar preso ao da foco. polícia.
né, da corrupção do governo Bolsonaro. Ele transferiu mais de 10 delegados da Polícia Federal. Ele foi responsabilizado. Transferiu mais de 10 delegados. Você concorda com isso? Acredito que você não Concordo, concorda. não, porque Sabe por que ele fez ele isso? não foi Sabe por que ele processado fez? por Porque isso? ele mesmo verbalizou Deixa isso. eu só concluir. Ele mesmo verbalizou isso. Ele disse, olha, não vou admitir que ninguém prenda meus filhos, que ninguém persiga meus filhos. Certo? Porque eles estavam sendo investigados, ele não admite por que investigação. não é punido por Então, isso, como é que você vai punir o corrupto se as instituições, ele não permite que as instituições fiscalizem? Marcos Henrique, sabe quem inventou corrupção no Brasil? Por si só, O PT. não combate a Mensalão, corrupção. Lava Terminou, Jato. governador? Lula foi condenado, Vai. preso descondenado, Marcos Henrique. Lula é sinônimo de corrupção. O governo do PT Lula não demoralizou deve o nada, Brasil Robert. no mundo. Lula não deve nada à justiça. Lula não deve porque eles condenaram Não deve Lula. nada, mas não foi descondenaram. comprovado com Foi um grande golpe. telefone. Você sabe que foi um golpe. Não foi golpe, inclusive Você agora sabe que foi um golpe. a turma da JBS, Lula autorizou a comprar petróleo da Venezuela. A comprar petróleo foi energia elétrica da Venezuela. Então Lula foi condenado, descondenado, e hoje o PT ajuda a destruir a Lava Jato para descondenar todas aquelas pessoas condenadas. Estamos transformando o Brasil num âmbito de corrupção. Qual o seu partido, Valber? Hein? Qual o seu partido? Meu partido é o Brasil. Não, o partido que você é filiado. Eu sou eleito pelo PL. PL, mas meu partido é o Brasil. Você sabe qual é Eu o não partido tenho- mais corrupto da Lava Jato? É o PL. Sim, eu tenho mais um partido, corrupto meu da partido Lava é o Jato. Brasil. Mais que o PT. Mais que o PT. Primeiro, Meu amigo. o PL é o primeiro Quem inventou partido corrupção que foi o PT. teve... Não. Foi o seu Lula de presidente, onde? Valdemar Lula de da onde? Costa Lula de Neto. onde? É o mais Zé corrupto. Disseu de onde? O PL é o mais Prenda. corrupto. Olha, O quem- PL olha, é o mais ao corrupto. contrário do meu O partido, segundo o seu- partido mais no meu corrupto partido, é o da quem é ladrão vereadora tem que tá Elisa. preso. Você Tá defende. lá. Você O primeiro defende, não. partido mais Vamos lá, corrupto é o vamos lá. seu. E o segundo é da Se vereadora você Elisa, que é o corrupção, PT. prenda. Vamos Lugar de avançar aqui. marginal Então da são os cadeia, mais corruptos da Lava Jato. Agora você é Olha só, estratégico, gente. marginal. Vamos avançar aqui. Olha só, Pra gente, só para falar dessa corrupção, eu só lembro das cuecas cheias de dinheiro, eu só lembro do mensalão, eu só lembro do petrolão, Da Lava eu Jato. só lembro da Lava Jato, gente. Então, assim, dizer que partido é corrupto, partido Foi não é seu corrupto, partido, eu gosto Elisa. de lembrar e de Você fazer marginal vocês que estava na corrupção, no meio da lembrar corrupção. Foi o daquelas PL de pessoas que Valdemar da pegavam Costa dinheiro Neto, ali, foi o seu os PP. assessores de Lula que iam lá dar dinheiro e iam na mala. não, era sabe seus por quê? partidos, Não era nem no era seus PIX. correligionários. Agora é emenda de PIX. Eram os seus mas correligionários antigamente, mas quem era o que governo? estavam na corrupção. Porque Lula não sabia Entendeu? de nada. Ah, Esqueci. eram seus que correligionários, Lula- Elisa. Eu sabia. É, Seus agora, correligionários. Seus correligionários. Elisa entende muito de corrupção. Ela é. entende tanto que ela Você entende está de me- joias. você está as me joias, acusando? não, eu estou acusando que eu você entendo, porque você está dizendo defende que eu as entendo. joias que Por quê? Michele Por que Bolsonaro você se está apropriaram dizendo do que eu povo entendo? brasileiro. Porque Olha você só, está falando em quem se corrupção. apropriou Cadê dos as presentes joias, doados Elisa? do Cadê mundo todos inteiro? os Quem presentes? pegou mais, Você quer não sei distorcer a quantos realidade. caminhões Você de não presentes consegue. foi o seu Deixa eu governo falar Lula, o que você queridinha. falou. Agora, Você olha não só. consegue responder aonde estão as joias. As joias que foram Tá roubadas. na Caixa Econômica, Cadê segundo as ela, joias que segundo Michele Michele se Bolsonaro. apropriou? Talvez Gente. comprou aquele vestidinho, look de grife que você postou hoje com no inveja, Instagram. né? Cadê as joias que até hoje Bolsonaro não devolveu? Não está sou no eu pescoço que do diz. Bolsonaro. Não Quem está. diz é o Não assessor, está. Gente, eu o preciso chefe falar. de ordem Não, eu vou de ler. Volta aqui Bolsonaro. gente. novamente. É A ele gente que tá com fez dificuldade todas as de colocar aqui os acusações temas. e fez Ó, delação deputada, premiada. Vamos concluir aqui, Portanto, vamos fechar aqui. É Pra gente bom passar. esse tema. Vereadora, só Não, pra fechar se você aqui. falar, Eu vou pedir um intervalo. é? Vou Se pedir um você intervalo, falar, assim, eu rapidinho. falo. ó. Vereadora, deputada, só um momentinho, só um momentinho. Tem 10 de corrupção do seu governo. Deputada, só um Do momentinho. governo Lula, até Deputada, do governo Bolsonaro que desse você jeito. fez um minutinho, parte. vereadora, só um minutinho aqui, ó. Eu quero mudar o tema, vamos mudar o tema então. Já que a gente não consegue avançar, vamos mudar A o gente tema. não vai avançar, Porque eu quero se ouvir de não tiver vocês tempo. sobre a relação Avançar do governo combate à Lula. corrupção que o PT ele fez. Governo Lula em relação à Paraíba. Governo Lula em relação à Paraíba. Obras do PAC, retorno para prefeitos e prefeituras. Queria ouvir de vocês isso. Ai, Mas vamos joias. rapidinho para o intervalo comercial. Ai, joias, Um Elisa. minutinho só, a gente tenta acalmar aqui Ai, os ânimos joias. aqui no estúdio e a gente volta aqui Você no não Frente a lembra Frente. das joias, não?